Métodos para se reerguer após críticas e continuar a escrever melhor. Continue aqui comigo se você quer entender como transformar críticas em oportunidades de crescimento, aprender a desenvolver resiliência emocional diante das adversidades, descobrir técnicas para manter a motivação e a paixão pela escrita e muito mais. Eu sou Viltor Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer os meus dois últimos lançamentos, o livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, o link está aqui na descrição do vídeo. E seja bem-vindo a esse vídeo que é um esquenta para a nossa Rota do Escritor, o nosso evento online que é totalmente grátis. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho das pedras, do início ao fim, para você escrever um livro do zero. Quer participar? Então é só clicar no primeiro link na descrição e confirmar a sua presença se você estiver no YouTube ou se você estiver aí no Instagram. É só comentar a palavra rota, eu vou mandar o link direto no seu direct. E antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu tenho uma proposta muito rápida, mas que vai transformar a maneira como você escreve e sem custo algum. Tudo que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque fazendo isso você ganha acesso a um conteúdo semanal exclusivo que vai melhorar muito a sua escrita. Posso contar com você? Maravilha, então. Agora vamos para o nosso vídeo de hoje. Sabe aquelas situações chatas que a gente enfrenta como escritores? Tipo quando você compartilha aquele conto que você estava todo animado e recebe um monte de críticas. Ou quando você publica, né, um artigo legal, um conteúdo legal, e aí você só recebe comentários negativos. Bate aquele desânimo, né? Mas relaxa, porque eu tô aqui para te mostrar por que é importante se reerguer, continuar firme na jornada da escrita, mesmo quando as coisas não saem como esperado. Primeira coisa, vamos entender a natureza das críticas. É importante perceber e entender quando a gente se expõe, as críticas fazem parte do jogo. Então, fazem parte da nossa jornada como escritores. Elas são tipo um termômetro do nosso trabalho. Quando alguém lê o que a gente escreve e dá uma opinião, é uma oportunidade também de entender o que está funcionando e o que precisa ser melhorado. É tipo receber um feedback do nosso público, do nosso leitor. Por exemplo, imagine que você está escrevendo um conto e alguém aponta que a narrativa está meio confusa. É uma dica, e aí você vai perguntar, mas onde que está confuso? O que está confuso, né? Mas isso é uma dica valiosa para a gente revisar e deixar essa história mais clara. Outro ponto importante é a gente saber distinguir os tipos de críticas que a gente recebe. Porque existem as críticas construtivas, que vêm com sugestões de como melhorar o nosso trabalho, e as críticas destrutivas, que são aquelas que só jogam pedra, sem falar nada construtivo. É como quando alguém diz que não gostou do seu poema, mas não fala por quê. Aí fica difícil de entender, né, de melhorar. E olha só, nem todas as críticas são pessoais. Isso é um ponto muito importante. Às vezes a pessoa que está criticando, ela não está criticando você, mas sim o seu trabalho, o seu texto. Por exemplo, se alguém fala que achou o seu romance meio arrastado, não é que essa pessoa não goste de você, mas sim que a história não cativou ela tanto quanto poderia. Outra coisa importante é pensar na intenção por trás das críticas que a gente recebe. Às vezes, as pessoas criticam com a melhor das intenções, querendo ajudar a gente a melhorar. Mas também tem aquelas críticas que vêm da inveja ou da má vontade, tá? Aí é importante saber filtrar e não deixar essas críticas negativas afetarem a gente. E por último, mas não menos importante, é aprender a separar a crítica do nosso ego pessoal. Porque a gente tende a se identificar muito com o nosso trabalho. Então, quando alguém critica, parece que estão criticando a gente. Mas é importante lembrar que o nosso trabalho não define quem a gente é. Por exemplo, se alguém fala que não gostou do seu texto, não é que essa pessoa não goste de você como pessoa. É só uma opinião sobre o texto que você escreveu. E o próximo tópico vai nos ajudar a dar um passo além e a lidar com as críticas de uma forma mais tranquila. Então, continue aqui comigo. Desenvolvendo resiliência emocional.
Em primeiro lugar, é preciso praticar a autoaceitação, fortalecer a nossa própria autoestima. Isso significa reconhecer as nossas qualidades como escritores e entender que a gente está sempre em processo de evolução, sem ficar nos cobrando tanto pela perfeição. Por exemplo, quando a gente recebe uma crítica que afeta a gente, é importante não deixar isso abale a nossa confiança, né? Essa confiança em nós mesmos, no nosso potencial. Além disso, cultivar essa resiliência diante dessas adversidades é essencial, porque a jornada do escritor tem os seus altos e baixos, e a gente enfrenta muitos obstáculos no caminho, mas é importante não desistir ao primeiro sinal de dificuldade. Por exemplo, se um projeto não sai conforme o esperado, ou se a gente enfrenta um bloqueio criativo, é importante persistir e buscar soluções para seguir em frente. Outra técnica importante é utilizar práticas de atenção plena para lidar com as críticas. Como assim, Vilton? Como assim atenção plena? A atenção plena, que também é chamada de mindfulness, né? Ela nos ajuda a permanecer presentes no momento atual e observar os nossos pensamentos e emoções sem julgamento. Isso pode ser muito útil quando a gente recebe críticas negativas, porque nos permite analisá-las de uma forma mais racional e menos emocional. Por exemplo, em vez de você reagir impulsivamente a uma crítica, você pode praticar atenção plena para responder de uma forma mais calma e mais consciente, ok? Construir um sistema de apoio emocional também é essencial para desenvolver a resiliência emocional. Então, ter amigos, familiares ou colegas escritores com quem a gente pode contar nos momentos difíceis faz toda a diferença. É importante ter pessoas com quem a gente possa compartilhar as nossas frustrações, receber apoio, receber encorajamento. Por exemplo, participar de um grupo de escritores online ou de um clube do livro pode nos ajudar a nos sentir menos isolados e mais apoiados. Por fim, aprender a lidar com o medo do fracasso e da rejeição é fundamental para a gente desenvolver a resiliência emocional. Porque muitas das vezes o medo de falhar ou de a gente não ser bom o suficiente impede a gente de arriscar e de perseguir os nossos sonhos. No entanto, é importante entender que o fracasso faz parte do processo, né, do processo de aprendizado, de crescimento. Por exemplo, em vez de permitir que o medo nos paralise, a gente pode enfrentar esse medo de frente e se desafiar a sair da zona de conforto. E não esqueça, importante, preciso dizer isso, no primeiro link aqui da descrição do vídeo, se você está gostando dessa aula, e comentar, né, ou se você está no YouTube e no primeiro link, ou comentar rota, se você estiver vendo pelo Instagram, para se inscrever na Rota do Escritor. Afinal, se apenas o aquecimento para o evento já é assim, imagina como é que vão ser as aulas principais, ok? É só ir no primeiro link, se inscrever para não perder nada e aprender como escrever o seu livro do zero. Outra dica, ou outro ponto, né, dessa nossa discussão. Transformando críticas em oportunidades de crescimento. A gente sabe que receber feedback, inclusive feedback foi o assunto do último vídeo, né, nem sempre é fácil, mas é uma parte muito importante para a gente, né, se desenvolver. Então vamos entender como a gente pode transformar essas críticas em oportunidades de evolução. Primeiro, é fundamental você adotar uma mentalidade de aprendizado constante. Então, encarar as críticas como uma chance de melhorar e não como aquilo que já falamos, um ataque pessoal. Por exemplo, se alguém aponta uma falha na nossa escrita, em vez de a gente desanimar com isso, a gente pode ver isso como uma oportunidade de melhorar as nossas habilidades naquela área. Outro ponto importante é encontrar aspectos positivos mesmo nas críticas mais negativas. Mesmo que o feedback seja duro, seja pesado, sempre tem algo que a gente pode aprender com ele. Por exemplo, se alguém critica o ritmo da sua história, né, até um exemplo que eu já dei, a gente pode, mas imagine que seja o diálogo, os personagens, a gente pode enxergar isso como um estímulo para melhorar, para tornar a narrativa mais envolvente, mais dinâmica, melhorar os diálogos, tornar os personagens mais profundos. Além disso, é essencial você usar os feedbacks como guias para poder aprimorar o seu trabalho. Afinal, ninguém melhor do que os leitores para nos dizer o que funciona
e o que não funciona na nossa escrita. Por exemplo, se várias pessoas destacam um problema específico na nossa história, é hora de revisar e fazer as mudanças necessárias, né? Não é coincidência. Então, buscar oportunidades de aprendizado com outros escritores também é muito válido. Trocar dicas, experiências com colegas de escrita pode ajudar a gente a enxergar a nossa própria escrita de maneiras diferentes. Por exemplo, participar de grupos de discussão online, frequentar workshops, podem proporcionar ali insights valiosos para o nosso processo criativo. Por fim, é fundamental colocar em prática as mudanças sugeridas pelas críticas. Não adianta receber o feedback e não fazer nada com ele. Então a gente precisa agir, precisa implementar as melhorias no nosso trabalho. Por exemplo, se a gente percebe que os nossos personagens estão pouco desenvolvidos, é hora da gente se dedicar e aprofundar eles e tornar eles mais complexos. E fiquem ligados porque a gente ainda tem muito a explorar sobre esse assunto. Outro ponto, mantendo a motivação e a paixão pela escrita. A gente sabe que nem sempre é fácil manter o entusiasmo, né? Especialmente quando a gente enfrenta obstáculos ao longo do caminho. No entanto, existem algumas estratégias que a gente pode adotar para nos manter focados, apaixonados pelo que a gente faz. Em primeiro lugar, é importante relembrar a nossa paixão original pela escrita. A gente deve refletir sobre o que nos inspirou a começar a escrever e nos reconectar com essa motivação inicial. Pode ter sido uma história que nos cativou profundamente, ou o desejo de compartilhar as nossas próprias experiências e ideias com o mundo. Independente do motivo, lembrar-se dessa paixão pode nos ajudar a manter o fogo da criatividade aceso. Outra estratégia essencial é estabelecer metas realistas e metas alcançáveis. Embora seja ótimo você ter grandes ambições, como escrever aquela série de 7 livros, né, também é importante definir objetivos mais concretos e mais tangíveis. Por exemplo, ao invés de simplesmente almejar se tornar um best-seller, você pode se comprometer a escrever um número específico de palavras por dia ou concluir um projeto dentro de um prazo determinado. Mas, muito importante, e é algo que eu falo para mim mesmo de vez em quando, a gente não pode deixar de celebrar as nossas pequenas conquistas ao longo do caminho. Às vezes a gente fica tão focado no objetivo final que a gente ignora os progressos que a gente está alcançando ao longo do percurso. Portanto, é fundamental reconhecer e comemorar cada etapa que você vence, por menor que seja. Seja finalizar um capítulo difícil, receber um elogio de um leitor, cada conquista merece ser valorizada. Além disso, buscar inspiração em outras formas de arte, na vida cotidiana, pode ser muito enriquecedor. A criatividade não se restringe apenas às páginas de um livro. A gente pode encontrar inspiração em filmes, músicas, obras de arte e até mesmo em situações do dia a dia. Às vezes, um simples passeio pelo parque ou uma conversa com um amigo pode despertar muitas ideias criativas surpreendentes. Por último, mas não menos importante, é crucial se lembrar do propósito por trás da nossa escrita. Qual mensagem a gente quer transmitir? Qual impacto a gente espera causar nos nossos leitores? Então, se reconectar com esse propósito pode nos ajudar a superar os momentos de desânimo e nos motivar a continuar escrevendo mesmo diante dos desafios. Quais dessas estratégias que você já utiliza ou que você já utilizou para manter a sua motivação e a sua paixão pela escrita? Me conta aqui nos comentários que depois eu vou querer ler e conferir. Outra coisa importante, construir uma mentalidade de longo prazo. Eu sei que pode parecer difícil pensar lá na frente quando a gente está imerso no dia a dia da escrita, mas é importante entender que esse é um processo contínuo de evolução. Então, primeiramente, a gente precisa aceitar que a escrita é um processo constante de aprendizado, de crescimento. Assim como qualquer habilidade, ela se aprimora com o tempo e com a prática. Por exemplo, quando a gente começa a escrever, a gente pode cometer erros e enfrentar desafios, mas é isso que nos leva a crescer e a nos tornarmos melhores escritores. Além disso, é importante encarar as críticas como uma parte natural do nosso desenvolvimento profissional.
Em vez da gente se sentir desencorajado ou pessoalmente atingidos, a gente pode enxergá-las como oportunidade de aprendizado. Por exemplo, se alguém aponta uma falha na nossa escrita, em vez da gente se fechar para o feedback, a gente pode analisar ele de forma construtiva e utilizar ele para se aprimorar. Outro ponto-chave é aprender a se adaptar às mudanças e desafios que surgem ao longo do caminho. A escrita é uma jornada cheia de altos e baixos e a gente precisa estar preparado para enfrentar os obstáculos que vão surgir no nosso caminho. Por exemplo, se a gente se deparar com um bloqueio criativo, a gente pode buscar novas técnicas ou novas abordagens para superar ele e para continuar escrevendo. Se mantendo flexível diante das críticas e feedbacks, né, também se manter flexível também é fundamental. Nem sempre a gente vai concordar com o que nos é dito, mas é importante manter a mente aberta, considerar diferentes perspectivas. Por exemplo, se várias pessoas apontam uma coisa específica da nossa escrita que precisa ser melhorada, olha, pode ser muito útil, pode ser muito importante você explorar essa área mais a fundo e ver como a gente pode fazer ajustes. Por fim, é importante visualizar o nosso desenvolvimento como escritores a longo prazo. Em vez da gente nos concentrar apenas no momento presente, a gente deve pensar no que a gente quer alcançar no futuro e trabalhar de uma forma consistente para alcançar esses objetivos. Por exemplo, a gente pode estabelecer metas de longo prazo, como publicar um livro ou alcançar um certo nível de reconhecimento na nossa carreira. Isso é importante, coisas que a gente pode fazer. Mas e aí, tá curtindo essas dicas? Não perde a chance que eu falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você já está aqui, dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo como esse valioso para você melhorar na escrita. Agora, utilizando a autocrítica de forma construtiva. Às vezes, a gente fica tão focado em receber críticas externas que a gente esquece da importância de olhar para o nosso próprio trabalho de forma crítica, de forma objetiva. Primeiro, é preciso ter coragem para identificar os pontos fracos na nossa escrita. Isso pode ser meio complicado, porque às vezes a gente fica meio cego para os nossos próprios erros, mas é crucial ter humildade para reconhecer onde a gente pode melhorar. Por exemplo, a gente pode perceber que os nossos diálogos parecem meio artificiais, ou que a nossa descrição de cenários está meio fraca. Depois é hora de adotar uma abordagem objetiva para avaliar o nosso próprio trabalho. Isso significa deixar de lado o nosso amor pelo que a gente escreve e olhar para ele com um olhar crítico, com um olhar imparcial. Por exemplo, a gente pode ler os nossos textos como se fossem de outra pessoa, tentando identificar problemas de coesão, problemas de fluidez ou desenvolvimento dos personagens. E aí vem o pulo do gato, utilizar a autocrítica como uma ferramenta para impulsionar o crescimento e o seu aperfeiçoamento da escrita. Ao invés da gente se sentir mal por escolher falhas no nosso trabalho, a gente pode encarar isso como uma oportunidade de aprender e de crescer. Por exemplo, se a gente percebe que a nossa narrativa está meio confusa, a gente pode buscar estudar mais sobre estrutura de história e aplicar esses conhecimentos nos nossos projetos futuros. E como vocês lidam com a autocrítica na escrita? É fácil identificar os pontos fracos no trabalho de vocês? Ou vocês têm dificuldade nisso? Me contem aqui nos comentários que eu vou querer ler depois. Mas para você que ficou até aqui, eu quero apresentar uma dica extra, uma dica de ouro para lidar com as críticas, que é criar uma rede de apoio de escritores. Isso mesmo. Ter um grupo de colegas de escrita pode fazer toda a diferença quando se trata de receber feedback e de superar os desafios que surgem ao longo do caminho. A primeira coisa que você pode fazer é participar de grupos de escrita online. Então existem muitas comunidades virtuais dedicadas à escrita, como as do próprio curso Caminho do Escritor, que eu ministro, onde você pode se juntar a fóruns de discussão, grupos em redes sociais ou plataformas especializadas. E esses espaços oferecem um ambiente acolhedor para você compartilhar suas experiências, receber feedback e se conectar com outros escritores que estão passando pelas mesmas coisas que você está passando. Além disso, não subestime o poder dos cursos, das oficinas, sejam presenciais ou virtuais, né?
Participar de oficinas de escrita pode ser uma experiência incrível, onde você pode trocar ideias, aprender com profissionais do ramo e ainda expandir a sua rede de contatos no mundo literário. Às vezes, um pequeno conselho ou uma nova técnica que você aprende num curso ou numa oficina pode fazer toda a diferença na sua escrita. Outra ideia é, de repente, formar um grupo de escrita local, né? E você se reunir com outros escritores da sua região regularmente para compartilhar os seus trabalhos, oferecer e receber feedback e simplesmente se apoiar, né? Ter aquela troca bacana, aquela troca gostosa. E esses encontros, eles podem ser uma fonte de inspiração, motivação e até, por que não, camaradagem. E não se esqueça dos eventos literários, né? Feiras de livros, lançamentos de obras, saraus literários, palestras de autores. Todos são oportunidades para você conhecer outros escritores, estabelecer conexões profissionais e se inspirar em diferentes formas de expressão literária. Quem sabe você não encontra o seu próximo parceiro da escrita num evento desses. Por fim, explore também plataformas de colaboração online, né? Existem muitas ferramentas onde você pode aí conhecer pessoas que escrevem, e mesmo à distância, as plataformas oferecem uma maneira conveniente de você encontrar apoio e colaboração criativa. E aí, o que acharam dessa dica? Vocês já fazem parte de alguma rede de apoio de escritores? Comentem aqui embaixo, que eu vou querer ver depois. E assim a gente conclui a nossa jornada de hoje explorando os métodos para se reerguer após as críticas e continuar a escrever melhor. A gente conversou sobre entender a natureza das críticas, desenvolver resiliência emocional, transformar críticas em oportunidades, manter a motivação e a paixão pela escrita, construir uma mentalidade de longo prazo. E eu espero que vocês tenham encontrado inspiração e motivação aí para seguir em frente, mesmo diante dos desafios que a escrita pode nos trazer. Mas a nossa jornada não termina aqui. No próximo vídeo a gente vai explorar um tema igualmente importante, que é técnicas infalíveis para superar o bloqueio criativo em 3 passos fáceis. A gente vai descobrir como liberar nossa criatividade e manter o fluxo de ideias em movimento para que a gente possa escrever com confiança e fluidez. Se você não quer perder essas dicas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. E lembre-se que esse vídeo é apenas um aquecimento da nossa Rota do Escritor, nossa série especial de 3 aulas que vai te guiar desde a concepção até a ideia final para a publicação do seu livro. E para garantir o seu lugar nesse evento imperdível, totalmente gratuito, é só clicar no link na descrição e se inscrever agora, se você estiver no YouTube, ou se você estiver no Instagram, é só comentar a palavra Rota, e o link da inscrição vai ser mandado no seu direct agora mesmo. Então, nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a desbravar o universo da escrita e da publicação. Até lá!